Olá, seja bem-vindo a esta série O Princípio Inteligente nas Plantas. Hoje eu falarei o caso 65, porque eu estou dando casos de plantas que falam a favor da compreensão do princípio inteligente. Os casos que eu dou, todos são estudados pela ciência biológica, os que estudam vegetais. Esse caso mesmo que eu vou dar, milhares e milhares de pesquisadores da área têm falando sobre isto. Eu vou falar da pluméria, que é conhecida como jasmim-manga. A pluméria, o nome científico, a Polycynacese popular jasmim-manga. Tem esse nome devido ao cheiro de suas flores. O cheiro dela é de jasmim, e jasmim com manga, por isso que tem. Essa espécie de pluméria, ela não produz néctar, mas adquire o formato e aroma semelhante às espécies que produz néctar e são polinizados por mariposas. Ela não produz, mas ela cria um formato igual a outra que produz e libera um cheiro igual ao cheiro da outra. Olha, o cheiro não é dela, ela libera um cheiro igual da outra. Apesar de não produzir disco nectariférico, consegue atrair os insetos polinizadores através da camuflagem biológica, que é conhecida como mimetismo. Ela tem uma camuflagem, não tem o disco que produz isto, mas ela atrai os insetos, porque é como se ela enganasse os insetos. O inseto vem por causa do cheiro e o formato, só que ela não tem. E os insetos que são enganados vêm. Por exemplo, a mariposa vai lá, sabe quais são os que são mais enganados? Os insetos, as mariposas mais novas. Os mais novos sem experiência, não tem experiência, ou seja, no inconsciente atual, não relembra ainda com a intensidade porque o inconsciente atual era para relembrar isso, aí ele saberia que está sendo enganado, ele não sabe. Então os mais jovens é que são mais enganados, vão lá como se fosse buscando isso e não encontra. Mas eles vão ser enganados outras vezes, até pegar experiência. Os insetos, apesar de enganados, realizam a polinização, provavelmente serão enganados de novo, porque ele encosta ali, leva o pólen para outra flor, que vai ser enganada, e vai fazendo a polinização. Isso é muito interessante. Muito interessante, chama a atenção. Eu peguei aqui uma comparação que os estudiosos da fisiologia mostram isso. Eu fiz uma comparação, pegou a pluméria, que é a espécie, mediu o comprimento do tubo nectarífero e o número de exemplares. Ele faz isso. E mediu o comprimento do lóbulo em centímetro também. E fez a razão tubo-lóbulo para fazer a diferença. Então ele pegou, por exemplo, na pluméria rubral, que é a pluméria que pegou o jasmim-manga. Ele mediu o comprimento, era 17,2, mais ou menos 1,4, o comprimento do lóbulo, 4, mais ou menos 3, razão do tubo lóbulo, 0,4, ou seja, ela formou um tubo e um lóbulo muito próximo essa numeração. Ele pega e compara com a hipobroma
logiflora, que é uma, que dá na razão, dá 3,1 só de diferença. Ele pega a Lindenia rivalis, que na comparação, na razão tubo-lóbulo, dá só 4,2 de diferença. E pega a Rândia lasiantia, que de novo o lóbulo razão dá diferença de 1,4. Então você veja, ela consegue fazer até o lóbulo tubo bem próximo do outro. Isso é algo muito fantástico. Ela alterar a sua metamorfose, a sua morfologia. Além de alterar a morfologia, ela dá um formato igual, bastante parecido, e libera o cheiro capaz de enganar, principalmente as mariposas jovens. Engana. E isso é uma interrogação imensa no próprio meio acadêmico. Como explicar isso se é mais fácil a hipótese de princípio inteligente dirigido vir para a discussão? Este é um mistério para a biologia de polinização. Quem estuda polinização é um mistério. Porque ele não entende como a pluméria perdeu a capacidade de produzir néctar. Como é que ela perdeu a sua capacidade de produzir néctar? Como a pluméria continuou a atrair seus polinizadores, se ela perdeu essa capacidade e continua atraindo? Como é que isso explica? Explicar isto, a evolução das espécies pela química, física, a genética, e sem admitir a vertente espiritual? É complicado isto. A pluméria, a própria pluméria, essas plantas que produzem néctar, não produzem néctar e forma uma imagem como se estivesse produzindo, e produz o cheiro daquele néctar para atrair os polinizadores. O Darwin mesmo não sabia explicar, e ele dizia, Darwin falava, é um grande mistério, é um mistério abominável, isso que essas plantas fazem. Ele dizia um mistério abominável. É um mistério abominável que você não vai saber explicar isso dentro da visão só química, de atração dos átomos. Não dá para explicar, de moléculas, não dá para explicar. Tem um princípio inteligente guiando esse trabalho. Tem por trás esse princípio inteligente que vem evoluindo, que já tem muitos milhões de tempo armazenado informações dentro de si. Tem um inconsciente passado, arcaico lá dentro. É esse princípio inteligente que usou o princípio material lá no corpo mental e começou a formar o corpo espiritual da planta, o perispírito. Antes da planta formar, já tinha um modelo para ela. E é esse modelo que traz essa informação para ela. A genética é apenas transdutor. Ela obedece ordens. Ela faz, mas obedece ordem. Igual o comandante diz ao soldado, vai, faça tal coisa. O soldado faz, mas por trás tem um comando. Essa é mais um caso para abrir leque para a discussão do princípio inteligente das plantas, que é a hipótese que eu estou trabalhando nessa série. Princípio inteligente das plantas precisa urgentemente ser estudado pelos botânicos, pelos estudiosos da fisiologia vegetal, pelos agrônomos, pelos que estudam biologia vegetal, pelos que estudam bioquímica vegetal. Precisa trazer essa vertente que vai abrir um leque grande de entendimento. Mas precisa quebrar o seu preconceito
dogmático acadêmico que muitas vezes existe. Precisa ter coragem de não ter medo de estudar uma hipótese que não foi levantada por mim. Eu apenas estou chamando a atenção. O Wallace, que vocês tanto admiram, o Wallace chamou a atenção do princípio inteligente das plantas. O Wallace serve de base. E outros tantos cientistas, outros tantos mestres da filosofia. Mas eu estou convidando para fazer o estudo debaixo da ótica da ciência, estudando fatos. E é por isso que essa série está sendo feita. Que Deus lhe guarde, meu irmão, até o próximo encontro com essa série Princípio Inteligente nas Plantas. Até o próximo encontro.